sejam muito bem-vindos ao Paulo Doc. Aê! Não. Sim. Paulo Doc. Porque só eu que apareço nesse podcast aqui todos os momentos. Mas eu vou deixar ele falar, porque eu sei que vocês estão com saudade da vozinha dele. E ele está aqui entre nós. Xande Levi! Gente, voltei, querem vocês queiram ou não, muitos não vão querer, eu tenho certeza. Estou com recomendações para não falar muito e eu resolvo fazer o quê? Gravar um podcast. Não, mas eu estou liberado de acordo com o médico. Voltei, sejam bem-vindos ao Pop Doc. Antes de dar os recadinhos, deixa eu só desmentir as fake news, porque teve gente inventando que eu fiz bariátrica, o outro que eu botei hidrogel, o outro que eu botei boca. Quem será, né? Mentira que inventaram isso, que loucura! Teve até seguidor do Pop Doc que eu postei ontem a foto com a minha sobrinha que falou: não acredito que você se afastou pra ter um parto. Eu tava dizendo que eu parei uma criança. Não foi nada disso, gente. Eu operei desvio de septo eu adoro e amígdala, tá? Retirei a amígdala. E foi desvio de septo mesmo, não foi rinoplastia. E eu posso provar esse truque que vocês dão, que é usar o quem desvio de ficou septo pra fazer inventando uma essa rino. história sua... Quem ficou inventando essa história sua não merece respeito, menina. Que loucura, não tem respeito pelo doente, né? Vocês podem perceber que a partir de hoje, dia 22 de janeiro, o mundo vai voltar a se realinhar. Por quê? Eu estou de volta, o Pop Doc vai parar de atrasar, teremos o episódio semanal de sempre, sem problemas, e além disso, o Xande Santana que volta a não trabalhar. Que é uma coisa que, né, quando a Terra está girando no seu eixo certo, é o que acontece. Entendi. Então não fica uma coisa muito discrepante, né? Um vem, o outro tá out. Porque né? tem isso Sempre também. Eu e Xande Santana, dois, a gente não se dá muito bem. Então, a gente ficar no mesmo ambiente muito tempo não dá certo. Então, a gente meio que fica revezando mesmo. E eu acho que o público do Pop Doc já entendeu isso, né? Entendi. Hoje, como o próprio Levi já estava adiantando, não teremos Santana. Santana está out, pediu essa semaninha de folga pra ele aí, tá com os problemas dele aí. E semana que vem, se tudo der certo, ele tá de volta. Aí, quem sabe, talvez eu possa faltar, né? Não tem esse direito? Não sei. Acho que sim. Eu acho que você merece a placa do funcionário do mês depois de eu quase, 11 meses conquistando essa placa. Eu posso repassar. Entendi. Então tá bom, abusado. Mas aí, antes de entrarmos no tema, eu queria lembrá-los, gente, que eu passei esses 20 dias aí em silêncio. E aí eu vim, a minha garganta aqui tá coçando, pra lembrar vocês o quê? De seguirem o Pop Doc nas redes sociais, de avaliar a gente, sempre comentar, continuar o engajamento. O Xande Santana não tá aqui pra ameaçar vocês, mas nós estaremos sempre. Então, comentem lá, engajem nos nossos episódios. E claro, se você quiser mais de um episódio por semana, você pode sempre apoiar a gente pelo Apoia-se ou pela Aurelo, como você achar melhor, ou qual deles funcionar na semana, né? Que tem isso. É isso. O que resolver é entregar o episódio, ó. Inclusive, semana passada, o apoiador teve 2 episódios aí de brinde, teve 3 episódios na semana, mas essa semana aqui vai ser só 2, tá, apoiador? Vai ser o aberto aqui pra galera e sexta-feira mais um episódio aí falando sobre cultura pop e fofocas da vida. Olha, no episódio de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre clips, mas não qualquer clips. Onde vai falar sobre vídeos que foram gravados aqui no Brazuca. Quando aquele artista quer ganhar o nosso mercado, quando ele quer trazer um pouco da latinidade brasileira, e eles vêm gravar aqui em nossas terras. Então nós fizemos uma listinha, uma lista grande aqui. Alguns nomes podem ficar de fora e você aproveita, vai lá no nosso @, pra completar, vai falar lá qual clipe você gosta, qual que você não gosta, qual que a gente esqueceu, tá? Inclusive, enquanto eu vi essa lista aqui, tem alguns que eu relembrei, que eu nem lembrava que existia, eu nem lembrava que tinha Brasil nele. Amigo Levi, quando a gente fala de artista internacional gravando clipe no Brazuca, qual o primeiro que lhe vem à cabeça? Não, pera aí, antes disso, tio Paulo, eu tô fazendo a criança que vocês falaram no outro episódio, que a gente talvez tivesse alguém de 10 anos de idade
na audiência. Tio Paulo, o que é videoclipe? Meu Deus do céu. Não começa não. A nova começa, geração não sabe o que é clipe. Hoje em dia os artistas não lançam mais clipe, amigo. Não, se tem alguém que escuta a gente e gosta de cultura pop e não sabe o que é videoclipe, não sabe o que é clipe, não sabe o que é a música ter uma história contada em vídeo ou coreografada em vídeo, então essa pessoa não é fã de verdade do Pop Doc. É verdade. Pode parar de Aí dar aqui play, só tem sabe? Kakura que a gente sabe, tá? Parem de fingir que vocês têm 10 anos, que vocês têm tudo 30 anos. E aí, respondendo a sua pergunta, amigo, desde Diga. que eu me conheço por gente, que eu me lembro, a primeira referência gringa do Brasil que eu tive, que eu me lembro, foi Beautiful, do Snoop Dogg, com o Pharrell Williams. Gente, esse daí, eu consigo... Se passa essa música, eu consigo me teletransportar pra época em que eu estava almoçando e estava assistindo clipes, pronto pra ir pra escola, e essa música passava e eu achava o suprassumo da brasilidade e do clipe Sim. internacional que mostrava lá o Parque Lage, mostrava as praias do Brasil. E eu até hoje não sei como isso aconteceu, porque eu não lembro da gravação do clipe, eu só lembro dele lançando Eu e também. passando. A gente, eu acho que a nossa geração, assim, a galera que tá aí na margem dos 25 aos 30, podemos botar assim. Eu acho que a gente conheceu esse clipe muito pronto, né? Esse clipe chegou, já a gente não pegou essa coisa tipo, o artista está no Brasil gravando esse clipe, né? Então acho que a gente pega ele muito pronto e a minha referência também é essa quando eu paro pra pensar em clipe internacional e clipe de artista que veio pro Brasil, porque eu acho que é um clipe muito atemporal, acho que em todos os sentidos. O clipe é muito bem produzido, a música é muito gostosa, a música toca até hoje em vários rolês que eu vou. E eu acho que é muito interessante que, pra mim, eu tenho a sensação de que foi o Snoop Dogg e o Pharrell que fizeram a escada Cilaron lá na Lapa ser o que ela é hoje em Cara, dia. Porque não é possível. Isso é uma coisa muito engraçada, porque eu sou carioca, né? Nasci no Rio, sou do Rio desde que eu me conheço por gente. E eu me lembro dessa lembrança de que uma vez, quando eu era pequeno, assim, sei lá, devia ter uns 13, 10 anos, alguma coisa assim. E aí alguém me falou, escadaria Cilaron, escadaria Cilaron. Eu falei, gente, eu nunca ouvi falar nesse lugar. E aí eu fui procurar na internet, escada Cilaron. Quando eu fui procurar, eu falei, que aparece no clipe do Snoop Dogg. É a escada do Snoop Dogg e do Pharrell Williams. É assim, é diferente, entendeu? Estadunidense da minha própria cidade. Que eu nunca tinha ouvido falar. Exato. Não, vergonha. eu acho que eu tinha a mesma sensação de quando eu era mais novo. Se falasse esse nome pra mim, gente, não sei, não conheço. Por favor, não é assim que ela é apelidada na minha vida. É a escada do Pharrell e do Snoop Dogg. Eu gosto muito desse clipe, acho que é muito legal. E ele tem um detalhe que é a versão da música é diferente do clipe, no sentido de que quando chega no final do clipe tem até uma escola de samba, né? Pra encerrar ali o clipe, que entra uma escola de samba, um batuque, que é um remix, não existe na versão Spotify, digamos assim, de Beautiful e tudo mais. Mas eu acho essa música emblemática e eu tenho a sensação de que ela foi referência pra muitos outros clipes que a gente para pra pensar quando o assunto é brasilidade, sabe? Tipo, sei lá, a Ludmilla, recentemente, ela lançou um clipe com... esqueci o nome do cantor. Wasak. Acho que é esse, né? Foi a última música que ela lançou? Não foi? Que ela tá com a camisa do Wine, Brasil, Baby do Flamengo? Wine, Baby Wine, Isso, Baby Wine, Wine, isso Baby aí. Wine. Indiquei aqui pra audiência e esqueci o nome. E eu acho que, por exemplo, é uma música que bebe da fonte de Beautiful completamente, sabe? Eu acho que virou referência principalmente pra artistas pretos, principalmente pra artistas da cultura hip hop também, que eu não venho gravar aqui no Brasil, que Beautiful é a grande referência quando a gente para pra pensar nesse lugar de eu acho que clipe voltou internacional. total essa estética do Rio de Janeiro, do Brasil, favela. Eu acho que todos os clipes que vieram em seguida, pelo menos nessa época, eu acho que depois de um tempo, até, enfim, o efeito Anitta, digamos assim, que deu uma modificada um pouco e começaram a utilizar outros cenários do Rio de Janeiro pra fazer o clipe. Mas até então, eu acho que depois de Beautiful, todos os outros clipes que fizeram no Rio era muito parecido, assim. Era muito nessa mesma vibe. Vende a mesma ideia praiana, sabe? Que eu acho que tem esse do Snoop Dogg. Olha, quando eu penso em clipe internacional, tem um outro que vem na minha cabeça, porque eu lembro que eu assistia muito por causa do DVD. E eu acho que foi um dos mais emblemáticos em todos os sentidos da cultura
pop mundial e principalmente pra nós, brazucas. E aqui agora a gente não vai falar só de Rio de Janeiro, né? Porque o do Snoop Dogg é gravado majoritariamente ali na Lapa, Jardim Botânico, no Parque Lage, enfim. E eu lembro do Michael Jackson com um clipe de They Don't Care About Us. Então acho que esse clipe pra mim ele me marcou muito, porque ele também se passa inclusive em Salvador. E é um clipe que é dirigido, eu acho chiquérrimo, porque é um clipe dirigido pelo Spike Lee. É um clipe que os pontos turísticos de cidades foram alterados por causa do Michael. Não é à toa que tem uma estátua do Michael no morro que ele foi gravar aqui no Rio de Janeiro. E lá, quando você vai em Salvador, quando você vai no Pelourinho, tem a famosa sacada da casa em que ele subiu pra gravar as cenas de They Don't Care About Us. Então, eu acho que quando eu penso em clipe de artista internacional que gravou aqui no Brasil, esse é pra mim o maior de todos, não é o que eu lembro primeiro, porque o outro, né, Snoop Dogg me marcou durante muitos anos da minha vida, mas eu acho que o do Michael, ele tem esse lugar que, principalmente depois da morte dele, mudou o turismo do país, sabe? Tipo, as pessoas vão pro Pelourinho e olham ali pra ver a sacada do Michael Jackson. As pessoas vão no morro aqui no Rio de Janeiro e lá tá a estátua do Michael Jackson de novo. Então, acho que foi uma passagem muito movimentada, sabe? Que teve envolvimento do grupo Olodum. Ele deu entrevista pra Glória Maria. Então, acho que ele veio aí pra gravar o clipe, fez um bagulho que foi muito maneiro e muito legal. Michael, eles não ligam para a gente. Michael, eles não ligam para a gente. É igual do Snoop Dogg. O que o menino fala? Hey, Snoop! Snoop! É telefone pra você, uma coisa assim, né? Assim. É uma coisa assim que ele fala. O morro, inclusive, que tem tava aqui procurando. O morro, inclusive, que tem a estátua do Michael Jackson é o Morro Dona Marta, lá na Zona Sul. Tem a estatuazinha dele lá em cima. Bom. E eu acho que, só completando uma coisa que eu penso sobre esse clipe também, que eu acho interessante, porque muitas das vezes quando a gente pensa nessas gravações de clipes, assim, é sempre aquela coisa de tá isolado, tá tudo fechado, não dá pra chegar no artista, sabe? Essas coisas desse gênero. E aí tem várias cenas que foram gravadas em Salvador e no Rio também, mas principalmente em Salvador, que você vê o público em volta, sabe? Assistindo. Você vê a galera botando a carinha pra fora da janela da casa enquanto tá assistindo o Michael dançando ali. E também tem uma cena de que ele tá dançando no meio do Pelourinho e a galera do Olodum tá em volta dele, em que uma pessoa fura o bloqueio ali e corre em direção a ele, fica abraçado, e ele abraça a pessoa, o policial corre desesperado pra tentar tirar ele, mas ele fala assim, não, só um minuto, deixa essa pessoa aqui, veio, abraçou e tal, então foi um lugar diferente, acho que teve um certo cuidado e apreço dele escolher o Brasil pra fazer esse clipe junto com o Spike Lee. Sim, e assim, eu não lembro exatamente da gravação desse clipe, eu era muito, muito pequeno nessa época e tal, então não tenho nenhuma lembrança. Foi em 96, né? 3 anos. Eu não exatamente, não tenho lembrança dessa época, mas pelo que eu vi futuramente na internet, assim, o Brasil de fato parou, né? Como você falou, que ele deu entrevista pra Glória Maria, tipo, em volta, tudo parou. Então, assim, foi realmente um grande acontecimento. Você consegue imaginar, tipo, o maior artista, basicamente, de todos os tempos aqui no Brasil, escolhe o Brasil numa época em que não era super comum, né? Porque hoje em dia, enfim, se um artista vem gravar o clipe no Brasil, pode até fazer um burburinho, mas não é o que era em 1996, que os artistas internacionais nem viram o Brasil vinham, quanto mais gravar um clipe aqui. Então, assim, realmente é um grande acontecimento do pop. E se eu fosse listar, assim, tipo, melhores clipes internacionais gravados no Brasil, talvez eu colocaria esse em primeiro lugar. Eu acho que ele teve uma movimentação peculiar que muitos outros não tiveram, sabe? Porque, enfim, tem esse recorte que muitas pessoas falam que durante a época que ele veio pra cá, né, a equipe teve problemas de produção porque as autoridades brasileiras não queriam que ele fizesse o clipe aqui porque, enfim, They Don't Care About Us fala justamente sobre disparidades sociais, né? Fala sobre o fato de que os políticos não ligam pra sociedade e tudo mais. Então, acreditavam que seria uma coisa que iria prejudicar o turismo no Brasil, iria prejudicar a imagem do Brasil lá pra fora. Então, ele teve meio que umas barreiras, assim, umas dificuldades pra poder fazer essa gravação de clipe aqui. Mas deu tudo certo, graças a Deus. Além da questão da logística, né, amigo? Tipo assim, eu acho que hoje em dia, quando a gente fala
que um artista vem aqui gravar um clipe, as coisas já estão mais estruturadas, mas quando a gente fala de 96, é um local que, como os locais que ele escolheu, o Dona Marta, não tinha essa logística de você trazer um artista na segurança, se como é que você vai conseguir fazer, vai subir com ele, não vai subir com ele, ou como é que ele vai andar, enfim, toda essa questão, hoje em dia, enfim, qualquer artista consegue fazer essa logística, já não é uma coisa mais tão difícil, mas em 96, então assim, foi realmente muito significativo ele ter conseguido, até porque ele ter feito isso, eu acho que foi o que abriu as portas pra gente ter o que tem hoje em dia, né? Essa facilidade Exato. de Com arte certeza. e entretenimento nesses locais. E eu acho que, por exemplo, a gente vai falar muito de Bahia e muito de Rio de Janeiro aqui nesses clipes, gente. Porque realmente a maioria são cidades paradisíacas, belíssimas e gostosas. Então todo mundo vai pra lá pra gravar clipe. Então, voltando pro Rio, tem um outro clipe que eu não lembrava que ele era aqui. Eu sou apaixonado pela música, mas não lembrava que ele tinha sido gravado no centro do Rio. Que é do John Legend, que é PDA, We Don't Care, Let's Go to the Bar. Eu não lembrava que essa música era gravada no Rio de Janeiro, então parei pra assistir o clipe todo, né? Enfim, ele passeia pelo centro histórico, passa na Lapa, passa no Aterro e tudo mais. E a galera do Rio vai ficar surpresa com uma informação que eu reparei enquanto eu tava assistindo o clipe. Tem determinado momento que o nosso queridíssimo John Legend está no meio da Uruguaiana. No meio da Uruguaiana, no meio da rua, gravando assim, falando pra câmera, as pessoas passando atrás, olhando meio pra cara dele assim, mas como é um plano muito fechado, é meio difícil assim de reparar. Realmente você tem que conhecer um pouco da Uruguaiana pra você identificar. Mas o gatinho ainda não era tão estourado quanto ficou nos anos seguintes, mas ele tava lá, tranquilão, no meio da Uruguaiana, me gravando um clipe romântico. Veio pro Rio de Janeiro pra contar essa história de romance, que é essa música. Uma música linda, por sinal. Convenhamos que se hoje em dia o John Legend conseguiria gravar um clipe tranquilamente na rua, assim, e não ser completamente assediado, imagina em 2006, que foi quando saiu essa música, né? Então, tipo, tem Exato. literalmente 20 anos. Ele não era ninguém, ele não tinha o grande hit All of Me, que conquistou o público no mundo inteiro, essa música que ninguém aguenta mais. É música de casamento, né, Trilha amigo? de casamento, Você eu voltei você aqui conhece. para Você trazer essa conhece. informação. E aí, hoje em dia ele tudo bem, já tá em outro patamar, mas naquela época ele realmente não era conhecido. Mas essa música, eu lembro que ela fez muito sucesso no Brasil, porque ela era trilha sonora de Paraíso Tropical, a novela da Nossa, é Globo. verdade, bem lembrando. Então aí ela fez muito, muito sucesso. Eu, sinceramente, também não lembro da gravação, então eu não sei se foi isso que fez, que incentivou ele a vir ao Rio pra gravar, ou se não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas enfim. O que a gente sabe é que também representa aí, de alguma forma, esses clipes internacionais gravados no Brasil para gringo ver. Olha, mais um clipe que a gente colocou aqui da nossa lista é do T.I., No Mediocre. E é featuring com a Igazilha. Quem lembra da Ig? A falecida, né? Nossa, Deus a tenha. Mais um clipe gravado em uma favela brasileira. Inclusive, essa favela, a Tavares Baixos, é onde foi gravado boas cenas da... Tropa de Elite. O primeiro filme de Tropa de Elite, eu lembrei disso. Quando eu tava assistindo, inclusive, eu resgatei esse clipe, lembrei dele por causa do meu canal no YouTube, porque na época que o clipe saiu, eu fazia review de clipes e tudo mais, e esse saiu e eu fui lá falar um pouquinho sobre ele. Mas não é um clipe muito marcante, porém, todavia, entretanto, como a gente tinha falado que muitos clipes de rappers foram influenciados pelos nossos queridíssimos Snoop Dogg e o Pharrell. Snoop Dogg talvez nem tanto, né? Porque o Snoop Dogg foi cantar na porra da posse do Trump. Mas enfim, Snoop, tio Snoop, nessa você errou. E esse clipe aí, com toda certeza, tem 469 trilhões de influências que remetem a justamente o clipe do Snoop Dogg com o Pharrell. Pois é, esse clipe eu acho já é um pouco... Aí já entra na nova geração, que é um pouco mais esquecível. E também a música não foi um grande hino. Então acaba que passa um pouco batido. Porque pra mim, uma que não passa batida é a da nossa fave, né? Que não tem como a gente... Gente, ai, sim!
Beyoncé, que já gravou o clipe no Brasil. Aí também, a gente já fez várias participações especiais nas coisas dela, né? Não é à toa que, enfim, em XO a gente aparece lá no clipe. Eu tava na multidão, eu tava naquela multidão. Nos DVDs, tudo dela, ela sempre botou o Brasil depois que veio. Mas Blue tem um significado especial, visto que foi a primeira música ali, né, que ela fez em homenagem a Blue e tinha imagens, a primeira vez que ela de fato mostrou a Blue, assim, ela já tinha mostrado algumas vezes, mas que de fato ela mostrou a cara da Blue em momentos íntimos com a Blue, e principalmente no Brasil, em Trancoso, quando ela veio pra cá, foi muito especial, né, e ela lançou, e não foi só um clipe que ela simplesmente jogou, foi um clipe que tava num álbum, então assim, teve todo um significado, que foi o álbum do Beyoncé, que foi um álbum visual. Então, quando a gente assistiu todos aqueles clipes daquele álbum surpresa, e de repente a gente se depara com um Blue, que aparece várias cenas no Rio de Janeiro também, pô, eu lembro de me emocionar muito assistindo o clipe. Pra mim, é um dos meus favoritos também. E acho que retrata também a passagem dela no Brasil de uma forma diferente dos outros clipes. Eu acho que é uma forma talvez mais orgânica. A gente vê uns vídeos mais orgânicos, né? Você vê que também a equipe dela meio que gravou o local. Então, esse estereótipo que a gente costuma ver nos clipes e que aparecem em todos esses outros clipes que a gente citou até futebol então. E biquíni. Exatamente, nada disso. Assim, aparece, mas aparece mais de uma forma mais artística, tipo assim, menos forçada, digamos assim. É mais o cotidiano, né? Eu lembro muito desse clipe por causa que tem muita cena que é gravada, a equipe saiu, né? A equipe dela saiu pelo Rio de Janeiro e por Trancoso para justamente registrar coisas do cotidiano, do dia a dia. Eram crianças na rua sentadas na calçada, era uma pessoa no barzinho. Inclusive, se eu não me engano, é nesse clipe que ela tá numa sorveteria, né? Isso. E tem uma cena dela numa sorveteria. Ela tomando café com a galinha. Isso, ela tomando café com a galinha. Nesse clipe aí que ela faz essas coisas. Então, acho que tem um senso de querer trazer pessoalidade, né? Nesse clipe, de não ser aquela coisa estereotipada de Brasil. Acho que ficou legal, ficou interessante. Principalmente nesse rolê de Trancoso, eu acho, porque foi durante... Quando ela tava aqui gravando esse clipe, depois que a gente foi entender isso, foi na última vez que ela veio com a turnê dela aqui, que ela tava fazendo vários shows em várias cidades, tava vindo Fortaleza, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília. Então, ela precisava de um lugar no Brasil, né, pra ficar. Ainda mais que ela tava com a Blue numa idade muito pequena, muito nova. Ela não queria que a Blue ficasse andando, girando por aí pelo Brasil. Então, o lugar que ela fez de casa durante muito tempo é justamente uma casa em Trancoso, totalmente privada, assim, uma praia bem excluída do mundo, assim, pra ninguém chegar. Então, tem muitas cenas assim, dela vivendo essa casa, vivendo esse momento de uma moradora brasileira, digamos assim, por alguns dias. A gente descobriu depois só, né? Quando ela já tinha quase ido embora, que a gente descobriu que a Beyoncé tinha ficado numa casa em Trancoso, e quando ela lançou os vídeos, ainda mais ainda. Eu lembro de alguns relatos de algumas pessoas falando: a Beyoncé passou por aqui na sorveteria, a Beyoncé passou aqui no meu restaurante. Mas, tipo, era tudo muito incerto, não tinha foto, não tinha vídeo, não tinha nada. Não tinha nada. Então, quando ela lança isso, ela traz essa questão da veracidade que o Paulo comentou, assim, da rotina do carioca, do Brasil, do baiano. E aí, também, você vê que é tanta veracidade que tem uma cena em que a câmera tá filmando a chegada ali na Barra da Tijuca, no Joá. Ou seja, nenhum artista gringo ia vir gravar na Barra da Tijuca sem menor pretensão, entendeu? Então você vê que realmente eles quiseram meio que retratar o Rio de Janeiro assim como um dia a dia, sem aquele estereótipo. Então eu acho um clipe muito bonito e significativo. Pra mim é um dos meus favoritos também. Olha, pra mim aqui agora a gente vai falar de um clipe que eu acho que é onde começou a treta, hein? É onde começou o desgosto de queridíssima Anitta por Maluma. Olha, meu Deus. Eu não lembrava desse clipe, inclusive. Porque eu acho que a música da Anitta com o Nego do Borel, Você Partiu Meu Coração, foi muito grande. E que as pessoas não lembram que o Maluma teve uma versão junto com o Nego do Borel, chamado Coração, e que não tem a participação da Anitta e que foi gravada em São Paulo. O Maluma teve a audácia de vir pra São Paulo pra gravar um clipe de Coração sem a participação de nossa queridíssima Anitinha. Eu prefiro 1000 vezes Você Partiu Meu Coração da Anitta com o Nego do Borel do que a versão com o Maluma. Inclusive foi, acho que, sei lá, deve ter sido a segunda vez que eu assisti esse clipe na vida, alguma coisa desse gênero, porque realmente,
caiu num esquecimento gigante da minha cabeça. E é Mas gravado da sua aqui em São cabeça, porque Coração foi um puta hit internacional, tá? Se você ver as visualizações no YouTube, de fato foi muito, muito grande esse remix. Então, tipo, no Brasil, Você Partiu Meu Coração, de fato, foi muito hit e acabou que ultrapassou e o Coração não tocava. Mas eu já ouvi em vários lugares do mundo Coração tocando mesmo. Então, realmente estourou a bolha. Uma pena que a Anitta não fez parte desse momento. E uma pena que escolheram São Paulo para gravar esse clipe, né? Porque realmente um gringo vir para o Brasil para gravar um clipe em São Paulo poderia ter gravado em qualquer lugar do mundo. Adivinha o que ele fez para gravar o clipe? Subiu no rooftop de um prédio. É isso, entendeu? Porque a vista de São Paulo vai gravar onde? No MASP? Sabe? Não tem muito o que fazer, galera. É isso. Subiu lá no topo de um prédio pra fazer o negócio. Pois é. Tanto que a Anitta tem aquele clipe Medicina, eu acho que é na Colômbia também, que eu acho que ela gravou no topo de um prédio, que é a mesma coisa, gente. Não parecia verdade, é um clipe muito parecido. Porque pode ser qualquer lugar do mundo, São Paulo, entendeu? Ou você escolhe a Avenida Paulista, ou então... Mas eu acho o clipe de Medicina mais bonito. A cidade é mais bonita. Acho mais interessante. De fato. Mas, enfim, acaba que realmente esse clipe ficou esquecível. Talvez se tivessem gravado no Rio de Janeiro. Até porque Nego do Borel, tá? Não é Nego da Moema, não é Nego da Vila Mariana. Eu não entendi porque esse clipe foi gravado em São Paulo. Mas tudo bem. A gente segue assim, né? Tá tudo certo. Que ódio. Se tivesse seguido certo, aproveitado a Anitta, aproveitado o Nego do Borel, aproveitado o Rio de Janeiro, vai que, né? O clipe era maior. Olha, a gente tá falando aqui de clipes gravados no Brazuca. Esse aqui veio gravar no Brasil, todas as imagens são no Brasil, mas o artista não veio. Tô falando de Selena Gomez com Baila Comigo. Baila, baila, baila comigo. Num período aí que ela tava lançando músicas latinas, né? Muito espanhola, Selena Gomez. Uau! E muitas das cenas foram gravadas lá no Ceará, lá na Praia Redonda. Mas a Selena Gomez não veio pra cá. Toda a produção é brasileira, foi feita no Ceará, nas praias que tem lá. Mas, queridíssima Selena Gomez falou assim: quero ir não. Vou botar um fundo verde aqui em casa e vocês me colocam nas telas de televisão que vocês vão achar nas filmagens por aí. E foi isso que ela fez. Às vezes quando o artista ele tá com preguiça, igual vocês falaram no último episódio lá da Madonna, que reuniu as divas, cada um na sua casa, é isso que elas fazem, entendeu? Elas gravam num chroma key, igual aquele vídeo do Paulo Gustavo. Você vem, coloca um fundo verde, eu faço assim, tá ótimo. Foi mais ou menos o que a Selena Gomez fez. Ela veio, foi lá, fez assim, e tá tudo certo. E a equipe que veio gravar, e sinceramente, se eu fosse milionário, faria o mesmo, não julgo. Eu julgo, quer gravar. Foi lá, mandou a equipe lá pra Icapuí, no litoral do Ceará, e você não veio conhecer, e eu em palhaçada. Aqui tem praias tão bonitas, aproveitava, ficava de férias, tirava um tempinho. Não é latina? Isso, cadê a latinidade? É um ponto até importante que você levantou. Eu ia levantar mais pro final, mas eu acho que temos um gancho aí. Eu acho que nos últimos anos a gente tem visto que tem crescido os feats com brasileiros, as gravações de clipe no Brasil, mas se a gente olhar ao longo do tempo historicamente, a gente não tem muito clipe internacional gravado no Norte e no Nordeste. Então a gente, tem praias maravilhosas no Nordeste e os gringos são tudo vem pra cá, pra Rio, no máximo São Paulo, pra gravar clipe. E eu sinto falta, eu acho que, por exemplo, um clipe nos Lençóis Maranhenses. Inclusive, se Sua Cara tivesse sido gravado no Lençóis Maranhenses, seria tão teriam economizado, né? Teriam economizado $40 mil. Então a gente também tem que pensar nisso. Eu acho que faltam uns clipes assim. E aí, enfim, a Anitta, que está carregando o peso de ser uma brasileira, exportando, né, a nossa cultura, acaba que ela, de certa forma, você vê que ela tenta fazer isso. Quando ela gravou outros clipes em comunidades, ela tem mudado as comunidades, tem mostrado outros locais. Mas a gente também não pode depositar toda a expectativa em uma cantora só. Em uma única artista, eu acho exatamente. Que tem que aparecer outros lugares. Tem tanto ponto turístico maravilhoso em Olinda. Bom Imagina ponto. um clipe maravilhoso em Olinda. Cadê artistas gringos? De um grande artista trazendo em dólar, investindo bastante, acho que vale. Só daqui dos que a gente citou, realmente, aqui só tem clipe que foi gravado ou na Bahia, ou no Rio de Janeiro, ou nesse caso agora, Ceará. Em São Paulo. Mas assim... Em São Paulo. O Bruno Mars não quer pagar a porra da dívida dele? Por que ele, ao invés de fazer um videozinho pra Instagram,
com homenagem ao Brasil pra comer os nossos likes, ele não vai gravar um clipe em Olinda, em Recife, Exato. né? Eu vim aqui militar a favor do Brasil. Veio militar, ele Pra veio quem militar, ele falou voltou militante. que a gente só liga pras paradas estadunidenses, fica aqui a nossa resposta. Ai, vou falar nada. Inclusive, você falou isso da Anitta, realmente. Eu acho que a Anitta... Eu até ia fazer uma brincadeira falando assim que a Anitta é a artista internacional que mais grava clipe do Brasil. e a gatinha já gravou clipe até na Amazônia, inclusive. Sim, tem um clipe Is That dela For Me? Is That For Me é um clipe que é gravado na Amazônia. Enfim, ela tá fazendo mais pelo Brasil do que o próprio brasileiro. Pois Vai é. aqui, né? Olha, em outra aqui que também tá na nossa lista, é uma música que eu sou apaixonado. Eu amo essa música com todas as minhas forças. Que é da Tove Lo, que é Are You Gonna Tell Her? Que é junto com o Zac, que eu não sabia que tinha sido gravada aqui em São Paulo. Eu sabia que era brasileira, porque no início do clipe, quando começa, você passa num barco flutuante, num restaurante flutuante. No início do clipe a gente consegue ver a Itaipava escrito assim, BUM! Itaipava enorme no barco. Eu falei, é no Brasil. E os bailarinos maravilhosos, o Ed Soares, que inclusive já foi... Sabe o bailarino de cabelo rosa, da Rosalia? Ed Soares? Então, tava lá no clipe da Tove Lo. E a Larissa Osato, também outra bailarina maravilhosa. Eu sou apaixonado por esse clipe. Tove Lo veio gravar sim, ela também tava lá no restaurante flutuante, gravando junto com o Zac, que é um gostoso de homem. E eu acho que é um clipe muito legal, é muito interessante, é uma música muito boa. Toda vez que ela toca, eu canto, eu danço, eu bailo, dá uma vontade de... Ai, eu quero ficar bêbada e ser feliz, ai! É essa vontade que me dá quando eu ouço essa música. Essa música é muito boa mesmo. E eu acho que é esse movimento aí que a gente tem visto nos últimos anos de artistas internacionais fazendo feat com brasileiros. Então, logo teremos aí mais clipes internacionais, principalmente, eu acho que do mercado latino, né? Que a gente tem visto Ludmilla, a gente tem visto Luísa Sonza fazendo feat com artistas latinos. Então, a chance de termos mais clipes no Brasil, hoje em dia, já está mais fácil. Exatamente, amigo, exatamente. Mas... E teve uma época, em 2014, que não era tão fácil assim gravar, e ainda assim tivemos alguns clipes no Brasil. 2014, que foi o grande evento canônico, que foi a Copa do Mundo. Copa no do Brasil. Mundo, que delícia, E que aí delícia. tivemos a ídola do Xande Santana, Claudinha Leite, que na época estava fechada com a Rock Nation, junto com Jennifer Lopez e Pitbull, que era a dupla sertaneja da época. Né? A dupla latina-americana. Exatamente, eles estavam sempre juntos. Eles lançaram We Are One, Olê Olê Olá, que é meu, é seu, hoje é tudo nosso. Tudo E você nunca sabe cantar essa parte. Pois é, essa música aí gravadíssima no Brasil, teve a apresentação, eu acho que foi, não sei se foi no encerramento ou na abertura da Copa. Foi alguma coisa, ou foi na abertura ou foi no encerramento, verdade. E aí foi um evento icônico, que inclusive Cláudia Leite, que foi uma das... Quer dizer, no caso, foi acho que a primeira, né, grande expoente que a gente achou que iria levar... A gente é muito forte, mas que o Brasil achou que ia levar, ia ter uma carreira internacional, e hoje em dia nem nacional, né? Né? Tudo bem. Né? Tá por aí, né? Tá por aí. E o resto a gente continua no episódio para apoiadores. Exato, é melhor. Foi o quê? Deixa eu ver. Inclusive, essa foi a música, eu queria confirmar, essa foi a música que levou a Cláudia Leite ao Billboard Music Award em 2014. Lembrei disso. Eu tô catando aqui pra achar essas informações, mas foi isso. Eu tava lá, a gatinha, e realmente foi apresentada na FIFA, na cerimônia de abertura. Acabei de confirmar aqui, né? Cerimônia de abertura teve aí Claudinha Milk junto com J-Lo e Pitbull. Ainda falando de Copa do Mundo, porque óbvio que teve mais gente gravando. Nessa época teve uma das músicas mais marcantes de músicas de Copa, depois de Waving Flag, acredito eu. Talvez essa seja a maior, a da Shakira, eu acho que sim. Mas a da Shakira não foi gravada no Brasil, tá? Por isso que eu não coloquei aqui na lista, gente. Infelizmente, a música dela... Perdeu a oportunidade. Perdeu porque a o Waka oportunidade Waka de tinha estar sido aqui. gigante. Ela Exato. tava vindo aí desse grande momento,
E aí ela, o Brasil, que abraça ela como ninguém, ela poderia ter se jogado na galera igual o Michael fez, e ela teria o hit da Copa. Mas ela preferiu... Ela se juntou... Ela preferiu botar um fundo verde, mas pelo menos ali chamou o Carlinhos Brown pra poder cantar com ela. Lá, 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 lá. Adoro essa música. Eu também gosto. Mas dessa não tá não pode, a gente não vai colocar na lista porque não foi gravada no Brasil. É fundo verde. A que foi gravada no Brasil e que também foi feita pra Copa foi do Rick Martin. Rick Martin lançou a música Vida. Vida. Foi uma música que foi escolhida, se eu não me engano, através de uma campanha de sorteio, alguma coisa assim que as pessoas concorriam ali. Autores estavam concorrendo para que virasse a gravação, que iria se tornar a grande música da Copa. E aí, do Rick Martin, no caso. E aí ele gravou essa música aí, que também entrou pro álbum oficial, né, da FIFA, assim como as outras que a gente acabou de comentar aqui. Foi gravada nas praias do Rio de Janeiro. Pois é, você lembra? Nem eu. Então, essa daí não, nem eu. Só lembrei porque... Só lembrei porque tava na lista. Mas engraçado, na época eu acho que eu lembro de ter escutado. A música não me é estranha, sabe? Tipo, eu escutei ela e falei, ok, não me é estranha, mas não é aquela tipo de música que a gente vai escutar e falar assim, realmente, Copa 2014, Copa do Mundo 2014. Realmente não. A partir de agora, eu resolvi separar um momento nessa lista aqui, que são clipes fake no Brasil, tá? Que fala que é no Brasil, mas na verdade é num estúdio lá nos Estados Unidos. Acontece. A gente não conta? Não conta, né? É verdade. É tipo se botar inteligência artificial. Tem que categorizar, até porque muitos clipes são antigos e fica bem evidente que eles não são no Brasil. O primeiro que eu coloquei aqui na lista é David Guetta com Without You, que é junto com Usher. E é um chroma key muito feio do Usher ali ao fundo, na praia teoricamente, que seria a praia de Ipanema, com o Morro Dois Irmãos ao fundo dele, enquanto ele cantava With or Without You. Mas é isso, eu acho que é um clipe de fundo verde. Inclusive, tem uma coisa nesse clipe, eu fui assistir pra garantir, tá, gente? Fui averiguar pra falar assim, vou chamar o clipe de fake com propriedade. Assistindo esse clipe eu reparei que, tipo assim, eles fizeram... se passa em vários lugares do mundo, digamos assim, o David Guetta tá tocando por todo mundo e o mundo está se unindo por causa dessas pessoas que estão festejando e dançando a música do David Guetta, onde ele quer que ele esteja tocando. É meio que essa vibe do clipe. E aí mostra a galera curtindo numa praia, abre aspas, brasileira. Aí você vai ver a cara das pessoas... Nitidamente um bando de gringo segurando a bandeira do Brasil como se fosse brasileiro. Aí você não me engana, não. Apesar do David Guetta gostar muito do Brasil, né? Eu tava aqui anos atrás, vivia aqui no Brasil o tempo todo fazendo show. O Medina, inclusive, adora ele. Tem uns farofeiros do Brasil que estão sempre por aqui e adoram fazer esse tipo de farofa. E aí o David Guetta é um deles, o Bruno Mars é outro deles, o The Weeknd está começando a virar um desses... Mas tem um que é, pra mim, a maior personificação de farofa brasileira. Que é o Black Eyed Peas. Exato. Eles que fizeram esse fundo verde aí, você falando de Don't Lie, e eles aparecem gigantescos, maior do que o Morro dos Irmãos no começo do clipe. Exato, maior que o Cristo. Então é uma farofa, mas eles não só têm Don't Lie, como eles têm Mais Que Nada também, tem Simply the Best, Explosion. Então eles têm, que é a grande bomba, e tem também a grande bomba, que é a grande explosão mesmo. A explosão mesmo. Tem o will.i.am também solo, que é I Got It From My Mama, Great Times. Então esses daí realmente gostam do Brasil. Gostam do Brasil. E todos eles estão na lista de Fake Brasil, porque... Simply the Best é fundo verde. Explosion é fundo verde. I Got It From My Mama não é uma praia brasileira, mas ele finge que é uma praia brasileira. E Great Times, esse aí ele veio gravar no Rio de Janeiro. De fato, esse aí tem cena que ele tá gravando aqui no Rio de Janeiro, que nem tudo é fundo verde. Mas eu acho engraçado como o Black Eyed Peas teve um período aí que eles queriam, né, se aproximar aqui do Brasil. Que eu acho que Don't Lie é o único dessa lista aqui de fundos verdes que eu de fato gosto, sabe? Que me marcou, eu gostava, eu assistia, achava bonitinho. A edição é até interessante, enfim, a forma como eles editaram ali os fundos verdes para criar os cenários, acho legal. Acho que vale a pena esse, pelo menos. Até Mais Que Nada, né? Que é o clipe com o Sérgio Mendes. Também eu acho que não é gravado no Brasil, que eles se juntam ali numa fuleiragem, num lugar que eles tentam fingir, assim, que eles estão num lugar meio Brasil, com gente jogando capoeira, sambando e tal, mas também não é no Brasil, tem camisa do Brasil,
mas no fundo não é Brasil. Então, realmente, eles fakearam foi muito, não foi pouco, não. Eles fizeram uma carreira fakeadas no Brasil. E falando em fake... Falando em fake, pra gente encerrar nossa lista, vai. Tem uma que não é só fake, como foi uma grande fake news, na verdade, que foi uma grande expectativa, uma fake expectativa, digamos uma assim. fake expectativa. Que eu acho que vai guardar pra sempre. E Beyoncé, estou falando com você. Você pode fazer o que você quiser. Estou apontando nesse momento, vocês estão ouvindo aí, não estão vendo vídeo nem nada, vocês consigam me imaginar apontando na cara da Beyoncé. Eu vou fazer uma inteligência artificial eu apontando a cara dela. Beyoncé, não adianta você lançar um monte de homenagem, clipe, vir pra Bahia anunciar, dizer que anunciou o anúncio que não foi anunciado. Que não vem. Quando no fundo você gravou um clipe no Brasil com a Alicia Keys e você jogou o pendrive fora e escondeu da Alicia. Tá? Então, essa é a grande mágoa dos brasileiros, pra quem não sabe. Lá em 2010, quando a Beyoncé veio a primeira vez no Brasil, a Alicia Keys não estava no Brasil. Ela fez a papagaiada de trazer a Alicia Keys. A Alicia Keys veio para o Brasil somente para gravar este clipe com a Beyoncé, que era o single dela. Elas foram pra favela, elas botaram roupa de passista, elas trocaram de look 37 Causaram vezes. na vida dos outros, Fizeram, aconteceram. A Alicia deu entrevista pra Oprah na época, dizendo que ia lançar o clipe, que não sei o que lá, que foi gravado no Brasil. E cadê? Até hoje não recebemos. E aí a gente fica triste porque a gente queria pelo menos o descarte, o Director's Cut. Que inclusive tem a Mirella, né? A Mirella Santos. Não a das Gêmeas de Lacração, gente. A esposa do Ceará. Ela tava aqui na época, ela era namorada do Latino. Ela participa do lado da Beyoncé. Tem esse acontecimento, ela sambando do lado da Beyoncé. Então, assim, foi um acontecimento que os cariocas queriam muito. Que tudo bem, agora já passou, já não tem mais o que fazer. Já tem, sei lá, 15 anos disso já se perdeu. A gente nunca vai ver esse clipe. A Alicia Keys também... A Alicia Keys já falou isso, né? Até de que o clipe não saiu como esperado, não saiu como elas imaginavam. E foi engavetado, assim. Todo mundo tem certeza que foi a Beyoncé que não se gostou nos takes. Certeza absoluta. É isso, certeza, né? Que a Beyoncé deve ter sido achada. A Alicia Keys deve ter falado assim, ficou legalzinho, né? A Beyoncé assim, não, tô horrível, não vai poder lançar. Até porque, se fosse algum problema com a Alicia Keys, ela teria botado a boca no trombone e teria falado. Esse negócio de que deu um problema no clipe e a gente não sabe o que aconteceu e descartamos, é a cara da Beyoncé. Então, eu digo com propriedade aqui que foi culpa dela sim. E a gente nunca mais vai ver esse clipe. E é isso, temos que superar, mas não vamos superar nunca. Colocamos essa cereja aqui no bolo pra encerrar a nossa lista, mas você que tá em casa, vai lá no @DocPopcast, na arte desse episódio, e comenta qual clipe que você gosta, que te marcou, e se a gente esqueceu de algum que foi gravado no Brasil, fake ou não fake, se o artista veio ou não veio, comenta lá pra gente poder relembrar esses acontecimentos. Inclusive, vamos de indicações? Eu quero só saber de vocês, ouvintes, se vocês lembram, né, desses clipes, assim, se vocês têm essa memória de, por exemplo, de Beautiful ou de They Don't Care About Us, onde é que vocês estavam, em que momento da vida de vocês, porque quando vocês falaram no último episódio a idade que vocês tinham em 2015, eu gostei muito de ler os comentários, então eu queria saber agora a experiência de vocês, se vocês lembram de algum desses clipes também. E esse episódio, inclusive, me deu uma grande ideia, amigo. Eu acho que futuramente a gente tem que fazer, se a audiência concordar, fazer um episódio sobre DVDs gravados no Brasil. Eu acho que renderia. Shows gravados no Brasil. Eu acho que temos potencial. Vamos de indicação. Tenho 2 indicações pra vocês aqui. Algumas já foram... 2, na verdade, que eu vou indicar aqui. A gente já tinha comentado anteriormente, passando por cima. Mas a primeira de todas é Baiana System. Baiana System, eu já tinha comentado pros apoiadores. Olha, apoiadores, vocês receberam essa dica aqui primeira. O Muro da Voltas, o novo álbum do Baiana System aí, que tá vindo pra justamente fazer a comemoração do Baiana como um todo, né? A Baiana é uma banda que tá aí há mais de 10 anos no mercado e eles lançaram esse álbum justamente pra fazer comemoração aos longínquos anos deles. E eu acho muito interessante e eu achei muito bom o álbum, porque, enfim, além de ter bastante gente, né, convidada, tem a Anitta, tem Gilberto Gil, tem a Meli, tem Pitty, tem Emicida, tem o Seu Jorge.
Eu acho que é um clipe, eu acho que é um álbum muito legal e muito gostoso e muito bacana. Principalmente pra gente tá vivendo o verão agora, vai passar querendo ir na praia, querendo se divertir no carnaval. Vai fazer um churrasco em casa, dá play nesse álbum deles, que você vai ouvir músicas maravilhosas e muito bem produzidas. Eu acho que uma coisa que me chama muita atenção nos projetos do Baiana System é a pesquisa musical que eles fazem no Brasil, sabe? Então, quando você entra, sei lá, no Spotify para você olhar ali todos os nomes que estão creditados, eles colocam ali no feed nomes de instrumentistas que são pessoas que marcaram o gênero musical, alguma coisa desse gênero, é um grande instrumentista daquele instrumento que eles estão querendo trazer e colocar ali. Então, eles sempre acreditam todo mundo da pesquisa musical que eles fazem, sabe? Isso me chama muita atenção. Tem duas músicas que eu amei, que é Magnata. É uma música que eu achei muito gostosa, muito boa. E o Porta-Retrato da Família Brasileira, que é uma música que nessas duas músicas, na verdade, eu acho que os feats são só instrumentais, se eu não me engano. Eu acho. Posso estar falando besteira. Mas são duas músicas muito boas, muito boas. Assim, eu acho que do álbum todo são as que mais me chamam a atenção. E outra coisa que me chamou a atenção, mas não de maneira positiva, talvez, enfim. Eu achei que a música deles com a Anitta, que é Balacobaco, é indiferente a Anitta na música, sabe? Não é aquela... Sabe quando você tá ouvindo uma música que tem um feat e de repente a música quebra e você sabe que o outro artista entrou, sabe? Muda o ritmo, muda o tom de voz, sabe? A Anitta aqui, pelo que... Eu juro, eu tive que escutar... Eu tava escutando um álbum, eu parei a música da Anitta, eu escutei 3 vezes seguidas e falei assim, gente, realmente... É só esse backing vocal aqui que eu tô escutando, que eu acho que é a Anitta, e realmente era só isso, não tem uma certa entrada pra ela na música, digamos assim. Inclusive, é um álbum que tem visuais, tá? É um álbum visual aí pra quem quiser conhecer, já que eles estão querendo também contar a história deles pra gente. Outro projeto que também tá chegando pra gente e tem tudo a ver tem a cara do verão, é o novo EP da nossa queridíssima Veveta, que também, óbvio, tem visuais, né, meus amores? Foi gravado aí no Forte, se eu não me engano, foi isso? Forte de Salvador? O Farol de Salvador, Farol da Barra? Eu acho que foi lá. E eu adorei todas as músicas que ela trouxe ali, todos os feats que ela resolveu trazer. Nesse EP tem uma música com a Margareth Menezes ali, que as duas estão cantando juntas. Mas a música que eu mais gosto é O Verão Bateu em Minha Porta. O verão bateu em minha porta. Essa música, ela me passa uma energia de querer me jogar no meio do público, no meio do povão e todo mundo pulando de um lado pro outro, todo mundo louco. Me dá vontade de viver o carnaval, sabe? Eu acho que O Verão Bateu em Minha Porta, ele tem essa energia. Ela começa a tocar, me dá vontade de botar no último volume, começar a pular, quicar e gritar: uhul, vambora viver! É essa vontade que essa música me traz. E uma outra indicação pra encerrar aqui, que o Santana tinha comentado, aí eu vou reforçar, inclusive, essa indicação dele aqui, é Deixa Molhar, da Raquel Reis. É uma artista maravilhosa, talentosíssima, que tá aí trazendo novos trabalhos, provavelmente por um próximo álbum, já que o último álbum que ela fez foi em 2022, né? Então fica aqui essa indicação. Deixa Molhar, que também já tem clipe, eu acho que é um single aí pra começar os novos trabalhos dela em 2025, que é uma artista que vale muito, muito a pena, de coração mesmo, muito a pena, vale muito a pena a gente acompanhar, conhecer e ver ela crescer, porque eu tenho certeza que ela vai crescer muito. Caso você ainda queira conhecer mais musicalmente a gatinha, escuta o álbum que ela fez com o Macaco Sessions. É perfeito, é impecável. O Macaco Sessions dela é temor. É isso que eu tenho de indicações. Vamos pros comentários, amigo? Eu tenho indicações também. A gente chega nessa época do ano, pois é, e as suas indicações são todas ligadas ao verão, carnaval, né? Eu acho que de alguma forma... Graças a Deus. Chega nessa época do ano, a gente começa a esquentar pro verão e carnaval. E as minhas indicações não vão ser diferentes. Eu separei 3 indicações porque especiais, já que o Xande Santana reclamou que eu não estava pra indicar a sequência de striptease do Pedro Sampaio. Né, pois é, então eu vim aqui indicar 2 hits que já estão na boca do povo, mas talvez não tenha chegado tanto em você que está ouvindo no Pop Doc aí. Então a resenha do Arrocha, que eu estou completamente obcecado, do J Skinny, e solta a carta, caralho, tigrinho, filha da puta. Gente, cara, essa música, Levi, vocês estavam sentindo saudade do Levi pra isso, né, gente? Eu tenho vocês certeza, vão julgar. Eu sei que vocês vão julgar. Mas escutem essa música, vejam a coreografia da Vanessa Wolff.
a vida de vocês nunca mais vai ser a mesma e vocês vão ficar obcecados ouvindo essa música 10 vezes por dia, que é o meu momento. Além disso, outra música bem heterotop que está na boca do povo. Ó, garota, eu quero você só pra mim, do Zé Felipe com Oruan. Ai, meu então, Deus. sim, eu vou indicar a Tropa do Oruan. Porque eu também estou obcecado nessa música. Gente, eu tenho... Pensando bem, amigo, eu acho que você não precisava voltar, não. Não. É qualidade? Não é qualidade. Mas eu deixo isso claro. A diferença é essa, que eu não prometo entregar qualidade. Eu prometo entregar coisas que vocês vão ficar obcecados. E além disso, óbvio, o grande hit da Anitta, que tá no álbum que a gente já falou dos ensaios da Anitta, mas queria destacar o Sei Que Tu Me Odeia, com a MC Dani e Hitmaker, que eu acho que vai ser um dos grandes potenciais hits do carnaval. Essas três que eu falei estão aí na briga entre um dos hits do carnaval. Então, eu já estou deixando a dica aqui para a infelicidade de Paulo e Xande. Mas é isso. A voz do povo é a voz de Deus, né? Eu tô triste. Vai fazer o quê? Eu tô triste. Tô triste, porque esperava uma volta triunfal. Recebi... Gente, vocês passaram 20 dias sem nenhuma indicação dessas. Eu precisei dar 3, entendeu? Pra fazer valer as últimas semanas. Audiência, me diga você se valeu a pena. Espero que tenha valido. Lelai Neol comentou assim lá no nosso Instagram, na nossa fotinha do episódio da semana passada, que a gente falou sobre hits que completaram 10 anos em 2025. Realmente, Ed Sheeran já foi legal. Lembro que fui no show dele em 2015 e nem tava tão lotado. Foi um ótimo show. Tenho certeza que tenha sido. Porque tem um detalhe sobre o Ed Sheeran que eu não gosto muito dele, mas... eu acho que ele é um excelente instrumentista, então ele ao vivo realmente deve ser interessante de se assistir. 2015 também eram outros tempos, né? Um tempo que a gente gostava de Ed Sheeran. É, sim, eu já fui a alguns shows do Ed Sheeran e absolutamente todos contra a minha vontade, eu acabei parando. Inclusive é uma história muito boa da minha vida, que eu vira e mexe, eu paro no show do Ed Sheeran sem querer. Mas enfim, nunca paguei para ver Ed Sheeran. Vamos se benzer, amigo, não? Hã? Vamos se benzer, talvez? Pois é. Não, mas assim, o que eu tenho a dizer sobre o álbum, sobre o show dele é que é um show de fato que você, quando... assim, não estou falando assistir pela televisão, estou falando você estando lá. Você estando lá, você acaba se envolvendo. Ele é um excelente showman, assim. Ele consegue te segurar, digamos assim. Então, meio que... por mais que eu não escute as músicas dele, eu não gosto de ouvir as músicas dele, não é minha vibe. Eu acho que quando você tá lá dentro, é aquele tipo de artista que consegue levantar de alguma forma, sabe? Envolve, a galera. né? Envolvente. É envolvente. O nosso esquisitinho é envolvente. O One Vini comentou: o Santana falando do Emotion da Carly, realmente um clássico do pop, tudo redondinho e perfeito. Acho que ela, de certa forma, influenciou posteriormente muita coisa do synth pop, anos 80 na música pop, nesses últimos 10 anos. Fora que ela virou a queridinha da crítica musical. Depois disso, todos os álbuns dela meio que sempre foram muito aclamados por eles, mesmo não tendo sucesso comercial estrondoso. E foi em 2015 aí que ela surgiu. Então, por isso, o comentário do One Vini. E eu vou ler aqui o comentário da Elisa Ferraz Fernandes, que no episódio para apoiadores ela foi lá comentar chorando, pedindo a volta do Levi. Ele tá aqui, Elisa. Eu espero que você não tenha se arrependido de comentar isso, Elisa. Viu? Você comentou pra ele voltar, ele voltou pra te indicar essas coisas aí que ele indicou. Depois das minhas indicações, ela vai comentar. Me arrependi, ela vai apagar os comentários e falar, não era pra ter voltado. Ai, que ódio. Ai, meus amores. Olha, pra você que é apoiador, sexta-feira tem mais um episódio pra vocês aí, pra gente fofocar, pra gente falar da vida, pra gente falar de cultura pop e da vida dos nossos famosos e cantores favoritos. Pra você que não é apoiador, tem a oportunidade aí no link do descritivo do episódio pra você se tornar um. Se não, até semana que vem. É isso, amigo. Não, e caso você não seja apoiador e não tenha pretensão de apoiar, tudo bem, eu vou te perdoar desde que você engaje nos nossos posts, né? Pelo menos isso. O mínimo que é de graça você faça. O mínimo que é de graça. Arriscando like minha garganta, que tá com ponto ainda, estou falando, já tá doendo. Graças a Deus esse episódio acabou. Parou de falar. Cala a boca. Então, cala a boca, Levi, cala a boca. Era um sinal, né, pra eu ter ficado calado. Ah lá, viu? Era um sinal pra ele calar a boca e ele não ouviu. Ai, Deus. Beijo, meus amores. Gente. Até semana que vem. Tchau, tchau.